O Supremo Tribunal Federal oferecerá ao país a sinalização do que deseja. Se pretende contribuir para a mudança real na justiça brasileira, com um combate implacável à impunidade, ou se pretende fazer prevalecer a impunidade como regra, como acontecia antes e promovia indignação maior na sociedade brasileira. Como se sabe, a imprensa divulgou, são 196 mil presos cautelarmente, prisão provisória ou prisão após condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal, em razão de circunstâncias ou de conveniências, alterar a jurisprudência, nós corremos o risco de ver nas ruas do país cerca de 170 mil criminosos. Não só ladrões do colarinho branco presos pela Operação Lava Jato, mas criminosos do crime hediondo, estupradores, sequestradores, pedófilos, narcotraficantes, assaltantes, assassinos de toda ordem. E o que pensar de uma decisão como essa? O que pensar desse saidão? Como ficam os brasileiros de bem? As famílias brasileiras? Se ocorrer esta alteração de jurisprudência, cerca de 170 mil, pouco mais ou pouco menos, presos, estarão soltos, à espera do julgamento em última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E a indagação que se faz: quantos chegarão a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal? Muitos morrerão antes do julgamento. Tal a lentidão dos procedimentos e, sobretudo, os expedientes protelatórios que são ardilosamente utilizados pela experiência advocatícia do nosso país, valendo-se, sobretudo, do preciosismo jurídico que se sobrepõe quase sempre aos interesses maiores da coletividade. Nessa faixa ampliada da interpretação da legislação, e nós já discutimos aqui se há espaço para a interpretação da legislação, que a interpretação seja a serviço do bem e não do mal, que a interpretação ocorra para atender às aspirações da sociedade e não aos interesses localizados de eventuais criminosos alcançados pela justiça. O que esperar agora do Supremo Tribunal Federal? Ontem, evidentemente num rasgo de indignação, afirmei aqui que temia pela possibilidade da população brasileira se revoltar com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que possa significar retrocesso no combate à corrupção no país e que poderia até ensejar nesta rebeldia popular, que seria obviamente compreensível, atos que certamente extrapolariam os limites da civilidade, como, por exemplo, incendiar o Supremo Tribunal Federal, diante da insatisfação coletiva que certamente emergeria de uma decisão que trombe nas expectativas do povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, é preciso, nesta hora, com maturidade política e responsabilidade, convocar o Supremo Tribunal Federal para que tenha a exata noção da sua responsabilidade nesse momento crucial para o futuro do país. Ou nós caminhamos para a moralização da atividade pública e elegemos uma legislação criminal que corresponda às expectativas do nosso povo, ou estaremos dizendo que a legislação criminal que desejamos é aquela que protege os criminosos e que faz prevalecer a impunidade como regra, sempre derrotando a justiça no nosso país. O que desejamos é uma política criminal que corresponda às expectativas da nossa gente. O que não desejamos é uma política criminal que possa beneficiar criminosos
que possa beneficiar assaltantes do dinheiro público, mas possa também beneficiar não só os corruptos de toda a natureza, mas também os assassinos, os traficantes, os pedófilos, os sequestradores, os estupradores, aqueles que serão beneficiados se eventualmente o Supremo Tribunal Federal alterar a jurisprudência já firmada, na contramão da evolução histórica. Porque se nós somos o único país vinculados à ONU, dos países vinculados à ONU, o Brasil é o único país que ainda não consagrou na sua legislação a prisão em primeira ou segunda instância. Isso é retrocesso, isso é atraso. Nós temos que avançar. O Congresso Nacional tem responsabilidade. Temos várias propostas tramitando no Senado que desejam a consagração da prisão em segunda instância. Desde 2018, está com o relator Rodrigo Pacheco desde o dia 17 de abril deste ano. É a emenda número 13 de 2018. Portanto, o Congresso Nacional tem culpa também, porque se legislasse com a celeridade que a população exige, nós não estaríamos vivendo o impasse que hoje vivemos, diante dessa perspectiva de uma decisão que será uma tragédia da parte do Supremo Tribunal Federal.